atenção de você é o seguinte: toda vez que você receber esse tipo de correspondência, primeiro não se assustar, porque a professora tem o objetivo de ensinar. E se ela observa, e a professora é praticamente a terceira mãe, porque a segunda é a avó e a terceira é a professora, porque ela passa a maior parte do tempo com o aluno. Então ela observa comportamento, ela observa se a pessoa está aprendendo, e muitas vezes os professores, porque eu também sou professor, tá? Muita gente não sabe, mas eu sou formado em português e inglês também, além de jornalismo e medicina. Então veja o seguinte: nós observamos que determinado aluno não está concentrado, mas ele não está concentrado porque ele tem alguma deficiência, ou pode ser visual, ou pode ser auditiva. No caso da criança, deve ser passado uma consulta antes de ir direto, porque é uma mania de procurar logo o neurologista, né? Não, você tem que procurar o otorrino, para ele dar uma olhadinha no ouvido, fazer uma anamnese, né? O que é anamnese? Tirar uma historinha para saber o que está acontecendo. Ele deve olhar a garganta, vai olhar o ouvido, e se ele tiver dúvida, naturalmente, ele vai pedir o exame de audiometria e impedância. Da mesma forma, quando você for levar o oftalmologista, ele vai fazer o exame de acuidade visual. Voltando ao otorrino, ele vai pedir o exame de audiometria para essa criança. E aí começam os problemas, né? Você liga para um determinado serviço, e o que acontece? É marcado, a recepcionista, ela não tem ideia da idade. Quando a mãe ligar para algum consultório, é uma orientação que eu gostaria de dar, diz que se trata de uma criança. E é interessante que essa mãe não passe a responsabilidade para o serviço, dizendo o seguinte: olha, tem um exame para fazer, eu pago o convênio. Não faça isso. Você tem que ligar e dizer o seguinte: olha, minha filha, meu filho, cite se ele é irrequieto. Olha, meu filho é irrequieto, ele não se concentra, ele vai dar trabalho para você, não quer marcar um horário adequado para fazer esse exame? Porque na maioria dos serviços, o que acontece? É marcado horários, 15 minutos, 20 minutos, e é interessante que você comente. Na nossa experiência, nós observamos muito um aspecto ditatorial dos pais. Não, eu pago o convênio e que se vire o serviço. Não funciona assim. Nós brasileiros precisamos aprender a nos portar na casa dos outros, no consultório, em clínicas. Então informa: olha, meu filho é irrequieto, meu filho vai dar trabalho, vocês não querem marcar um horário separado para ele? Por quê? Porque você dando essa informação, o que vai acontecer? O pessoal da clínica vai avisar o diretor clínico, vai avisar a fonoaudióloga, vai pedir para vir em um horário separado e vai primeiro fazer uma historinha. Nesse aspecto, é importante destacar a você que está em casa, que leve todos os exames, a carteirinha de nascimento, que muita gente esquece, informações a respeito do primeiro ano de vida. A maioria das mães não sabe repassar isso para o médico. Olha, tem um problema de audição, está fazendo... Explica, leva a folha do primeiro ano de vida, da carteirinha, porque o médico ou a fonoaudióloga vai fazer pergunta, vai fazer a sua anamnese, vai tirar a sua história. Então vai perguntar do nascimento, das condições do parto, se sustentou o pescoço com 3 meses, se sentou com 6 meses, se andou com 1 ano, se onde essa criança morava ela estava exposta a barulhos, se tinha fábrica do lado, se tinham construções do lado com barulho muito grande, porque isso pode lesar o aparelho auditivo dessa criança, tá entendendo? Agora na fase escolar, tá? Se ela tem alguma doença congênita, o que é que passa de pai para filho, se ela é diabética, tudo bem? Então, todas essas informações são fundamentais para que o fonoaudiólogo, inicialmente, faça o seu trabalho e faça as suas anotações.
Depois disso, essa criança, conversado com a mãe, vai ser conversado com a criança, para criar aquela intimidade, no sentido de quê? De que na hora que ela for colocada dentro da cabina, né? Eu falo cabine, mas a fonoaudióloga diz que é cabina mesmo, tá? Vai ser explicado para ela, porque o exame ele é diferente. A criança provavelmente não vai saber como lidar com aquela cabina. Então veja o seguinte, é feito um mecanismo diferente, a criança vai ser colocada em uma cadeira e vai ser feita uma avaliação instrumental. Então, com diversos instrumentos, vai ser feito sons. Então, com chocalho, com o prato, com o tambor e daí em diante. Depois, a fonoaudióloga vai tentar verificar o reflexo córneo-palpebral. Vai fazer assim na criança, para ver se ela pisca, se ela reage, entendeu? Tá? E, finalmente, vai fazer diversos timbres de voz para ver se essa criança está ouvindo. Tá certo? E vai fazer também o condicionamento e a audiometria tonal. No próximo programa, eu vou trazer a fonoaudióloga aqui, que ela vai explicar em detalhes como é que é feito esse exame. Então, eu vou dar mais informações para vocês, mas eu gostaria de dar essas primeiras ideias para o público. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o próximo bloco. Oi, pessoal! Estamos começando agora o programa Mania de Médico, no bloco Em Foco. Para você que está ligando a televisão agora, eu sou o Dr. Estélio Leal Peçanha, que faço neurologia, neurocirurgia. E todo esse trabalho que você está vendo aqui é resultante de um trabalho jornalístico médico. Então, o que foi? Eu me formei também, além de ser médico, me formei em jornalismo, fiz uma especialidade em roteiro, né? Sou roteirista profissional, mas delimitei na área científica. Então, procurei sempre e procuro sempre encontrar matérias para que sejam feitas reportagens através desse programa aqui, né? Que eu fico conversando com você, para que eu consiga passar informações. O nosso programa, como você sabe, o Em Foco, esse bloco aqui, ele é reservado para aqueles grandes projetos. Nós estamos falando atualmente sobre audição e equilíbrio, que tem como objetivo esclarecer todos os problemas relativos à audição, desde a orelha, das nossas orelhas, na verdade, tá certo? Para que você saiba o ouvido interno, o ouvido médio, a cóclea, não é? O nervo auditivo, o nervo vestibular, tá? E as informações, esses nervos quando entram dentro do cérebro, que vão até as regiões adequadas, especializadas, né, na audição, no equilíbrio, tá? O giro temporal superior, não é verdade? O tronco cerebral e depois o cerebelo. Nós falamos aqui, muitas vezes, que para nós ouvirmos, nós mantermos de pé, nós precisamos de alguns sistemas. O auditivo, tá? Os olhos, para nós mantermos de pé, um tripé. O auditivo, o visual, a propriocepção profunda, que é a musculatura principalmente do pescoço, o músculo externo cleidomastoideu, e aí envolve também a coluna cervical, a coluna dorsal, a coluna lombar, os membros inferiores, e isso tudo é apoiado em um tripé, em que a base desse tripé é o nosso sistema emocional. Então você já deve ter ouvido falar daquela pessoa que, por exemplo, está saindo de um bar à noite, de um hotel, ou mesmo de um teatro e de repente encontra aquele corintiano de 2 metros de altura, né? E fica olhando para sua esposa e tô com tontura. Naturalmente que você vai ter, não é? Tá certo? Mas
Existem momentos em que os pacientes também reclamam, inicialmente, de que, doutor, eu tenho barulho no ouvido. Tem barulho no ouvido, mas não é no ouvido, doutor. Falei, minha senhora, a senhora ouve aí adequadamente, a senhora tem zumbido do ouvido? Não, doutor, o senhor não está prestando atenção. A gente presta atenção, mas o paciente acredita que não está conseguindo nos comunicar. Então fala, meu filho, fala como é que você acha. Doutor, meu barulho é na cabeça. Eu tenho barulho na cabeça, não tem problema de ouvido. Então, assunto de hoje, acúfenos. Acúfenos, que palavra, hein? Acúfenos, que é ou tinnitus. Acúfenos ou tinnitus, que é aquele barulho que a pessoa ouve ou na cabeça ou dentro do ouvido. E olha, tem bastante gente que tem isso, hein? Então, para motivo, você deve estar vendo aqui, a pauta de hoje é acúfenos ou tinnitus. E como é que acontece isso? Olha, geralmente a faixa etária é acima dos 40, 50 anos de idade, hein? Tá? Nós temos aí um perfil bem interessante de pacientes e o que chama a atenção é o seguinte, esse número de pacientes que nos procuram, eles não querem ir no otorrino, o que está totalmente errado, hein? Tá? São pacientes da melhor idade, né? Tá certo? Acima de 50, 60 anos de idade, 70, eu costumo receber pacientes de 85, e eles vão, doutor, ninguém consegue resolver o meu problema. Mas qual é o seu problema, meu amigo? É um barulho insuportável. Aí você vai dizer, mas isso não acontece em jovens? Acontece, já recebi pacientes realmente com 45, com 35 anos de idade. E por que isso acontece? Então, em primeiro lugar, pode ser por uma rolha de cerume. Então, o indivíduo pode estar com aquela coisa, aquela titica lá dentro do ouvido, né? Que o cara vai ter aquele barulho. Pode ser por trauma acústico, ou seja, aquele indivíduo que tem exposição a barulho. Ou é dentro da empresa, então aí precisa tomar cuidado para ver se esse indivíduo não usa o IPI, tá? Que é aquele protetor, pode ser intra-auricular, né? Aquele que pode ser que tenha assim, um fone, mas a verdade é que a exposição ao barulho com frequência, ela vai dar lesão no nervo auditivo. Precisa-se saber se esse indivíduo não teve, eu falei de trauma acústico, não teve um trauma craniano e com lesão do ouvido interno. Então, saiu secreção, saiu líquido, né? Ele deve ter fratura da região temporal do rochedo, tá? Que é um osso aqui da cabeça. Então, é importante que seja visto isso. Ele também pode ser em decorrência dele ter qualquer tipo de alteração de déficit auditivo. Então, ele pode ter uma hipoacusia, e essa hipoacusia, que é uma diminuição da audição, por algum motivo, né, condutivo, tá? Ele pode ter também o zumbido. Ele pode ter uma lesão, uma disacusia, uma alteração da audição neurosensorial, que seja mais específico do nervo, tá certo? Isso tudo pode acontecer. Pode ser também por otosclerose, um indivíduo que tem aqueles ossículos tudo calcificado, tá certo? Isso pode provocar a membrana timpânica, naturalmente, ela não vai conseguir ter uma mobilidade adequada, levando com que haja a movimentação do som, indo através da membrana timpânica, através dos ossículos e até a cóclea, né? Tá? O órgão de corte também, tá certo? Outro fator que pode acontecer é ele ter a doença de Meniere. Doença de Meniere é uma doença causada por tonturas, por alterações auditivas, por náuseas, vômitos, essas coisas todas, né? Tá certo? E ter alguma alteração na membrana timpânica. Então, qual é o primeiro médico que deve ser procurado para resolver o problema de tinnitus? É o otorrino, não tenha dúvida. Eu recebo
muita gente, eu sempre falo isso, né? Que o maior show tem colegas médicos, que o sucesso é com as meninas da faixa etária 18 a 25 anos. O meu show, meus maiores fãs, porque os médicos também têm fãs, eu não sabia, mas tem. Meus maiores fãs são os meus velhinhos, as minhas velhinhas, o pessoal acima de 60 anos. Não é à toa quando eu chego no consultório, vem aquela senhora de 70 anos, me agarra, me beija. Falei, calma, minha senhora, tudo bem. Todo mundo fala assim, adoro o meu pessoal da terceira idade, entendeu? E por incrível que pareça, eles vêm me procurar com esses problemas. Eu sou obrigado a pedir audiometria, impedanciometria, ortoneurológico quando é possível, tá entendendo? Mas falo, gente, vocês têm que dar, apesar de eu ter o aparelho para olhar dentro do ouvido desses pacientes, eu sou obrigado a mandá-los para os otorrinos. Porque eles é que vão fazer essa investigação, né? Eu tenho uma médica da Universidade de São Paulo que de vez em quando eu vou lá perturbá-la para tirar dúvida e ela diz, doutor Estélio, o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutor, eu venho tirar minhas dúvidas aqui. Meu pessoal vem, eles dizem que no otorrino não conseguiu resolver ou não se interessou. Não é todo mundo, porque tem excelentes colegas e eu encaminho para eles, nunca tive problema. Mas eles chegam falando isso. Então veja o seguinte, tem que procurar o otorrino, esse profissional é o mais adequado, tá certo? Se o otorrino, depois que descartar todas as alterações otorrinolaringológicas, aí sim ele manda para o neuro para investigar com a neuroimagem. Tá bom, pessoal? Espero ter dado essas informações e ajudado vocês. Um abraço e fique no próximo bloco.